Pastor Beto, que Deus te use poderosamente, que o Senhor fale aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nos dar e nos oferecer. Que Deus te use, que através da sua boca corações serão tocados, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos na santa paz do Senhor, amém? E eu recebo essa oração, que Deus toque primeiro o meu coração. Meus irmãos, se você pudesse colocar de pé agora. Existe uma terceira pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, que Ele está aqui, Ele está passeando por essa igreja. Eu creio em nome de Jesus naquilo que a palavra diz. A palavra diz que a presença do Senhor está no meio do teu povo, então Ele está aqui. Eu não sei o que você veio procurar, buscar, clamar, agradecer, mas existe um Deus que esquadrinha corações. E Ele sabe mais do que você mesmo, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que o Senhor Jesus, Ele bate a porta. E Ele está aqui, batendo nos nossos corações. O nosso Senhor Jesus, Ele tem o poder para entrar e arrombar a porta do nosso coração. Mas a simplicidade e a gentileza dele, Ele diz assim: se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Às vezes, meus irmãos, o Senhor quer fazer morada, quer fazer uma transformação no nosso coração, mas nós insistimos em manter um coração de pedra dentro do nosso peito. Eu não sei aquilo que você precisa, aquilo que você veio buscar. Talvez você não sabe nem se entregar, talvez você não sabe abrir essa porta. Então fale com Ele agora. Coloque a sua mão no seu coração. Se você precisa de uma transformação, eu preciso, meus irmãos, eu preciso. Se você precisa de uma transformação, eu não sei em que área da sua vida. Eu não sei se é na sua mente, não sei se é no seu coração, não sei se é no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua relação entre filho e pai, pai e filho, mãe, eu não sei, mas Ele sabe. Então peça para Ele agora te ensinar a abrir essa porta do seu coração. Em nome de Jesus, fale com Ele. Diga assim: Senhor, me ensina a abrir o meu coração para o Senhor entrar. Fale com Ele. Fale com Ele. Como já foi dito aqui, não se preocupe com quem está à sua direita, à sua esquerda. Se preocupe em quem está querendo entrar no teu coração, que é Jesus Cristo. Então fale com Ele agora. Diga assim: Senhor, me ajude a abrir essa porta do meu coração. Faz uma transformação na minha vida. Me ajuda a hoje eu ser uma pessoa melhor do que ontem, e amanhã eu ser uma pessoa melhor do que hoje. Faz morada no nosso coração, Senhor Jesus. Nos ensina a abrir essa porta. E nos ensina, meu Deus, a se entregar totalmente ao Senhor. Se você ainda não foi tocado pelos louvores, peça a Ele que você seja tocado pela palavra. O Senhor, Ele bate, Ele não entra arrombando. Ele é gentil, Ele é simples, Ele é nobre. E Ele quer fazer morada no meu e no seu coração. Então que você possa abrir a porta do teu coração, para que Ele entre e faça uma limpeza, para que Ele entre e faça uma transformação de dentro para fora. Entrega a chave do teu coração a Ele agora. Diga: Senhor, a chave do meu coração é do Senhor agora. Me transforma, me molda. Ah, Deus, molda, meu Deus, molda cada vaso aqui conforme a tua vontade, Pai. Nos ensina, meu Deus, a nos entregar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toca, meu Deus, no mais profundo de cada coração aqui. Nos ensina, meu Deus, a tirar do nosso coração todo medo, toda angústia, toda falta de perdão, toda raiva, toda mágoa, meu Deus. Tira, Jesus, em nome do Senhor.
Faz morada no nosso coração. Nós entregamos a chave do nosso coração ao Senhor nessa noite. Se você crê que Ele entrou no seu coração, diga: eu creio, e dê uma salva de palmas a Ele agora. Eu creio. Seja tocado por Ele, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos. Filipenses capítulo 3. Glórias a Jesus. Enquanto os irmãos abrem aí a Bíblia em Filipenses capítulo 3, eu quero dizer uma coisa para a igreja. Alguns já ouviram isso. Essa é uma igreja em que o Senhor tem liberdade, meus irmãos. E esse é um lugar onde a autoridade, a liberdade é somente dele. Então você tem liberdade para adorar, para exaltar e engrandecer o santo nome dele aqui. Filipenses, aleluia, capítulo 3, a partir do verso 13. Filipenses 3:13. Grandes coisas o Senhor já falou conosco através dos louvores, através da palavra, e eu creio em nome de Jesus que Ele falará mais. Amém, meus irmãos? Filipenses 3, a partir do verso 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aí, meus irmãos, pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus pela vida de cada um aqui. Glória a Deus por ter trazido cada irmão, cada irmã na casa dele. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nós temos dois visitantes: o irmão Eduardo e a irmã Michele. O que a igreja vai dizer para os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Se gostar, fica com a gente. Aleluia! O Senhor tem trazido irmãos e irmãs para serem cuidados, para cuidar. Um dia a gente é cuidado, outro dia a gente cuida. Assim é uma família, assim é um corpo, né? Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus diz aqui no livro na carta aos Filipenses, Paulo, ele fala esses dois versos aqui preciosos. E quando o Senhor me deu essa palavra essa semana, eu me lembrei de um fato, de uma conversa que eu tive com uma senhora há umas 4 ou 5 semanas atrás. Uma senhora, uma profissional, uma psicóloga, e ela tem a idade para ser minha mãe. Ela foi até a minha sala e ela começou a falar algumas coisas que ela precisava tirar alguns dias, porque algumas coisas tinham chegado mais uma vez na mente dela. E ela já tinha tido uma depressão muito profunda. Uma mulher conhecedora da palavra de Deus, estava afastada. E eu comecei a perguntar algumas coisas que eu gosto de aprender. Eu disse assim: mas o que acontece? E ela começou a me explicar. E eu não sabia disso. Ela me disse que a nossa mente tem alguns gatilhos. E esses gatilhos são coisas que a gente ouve, vê, e às vezes até a gente fala que nos trazem lembranças do passado. Lembranças boas e lembranças ruins. E a psicologia fala sobre isso em relação a gatilhos. E realmente ela tirou alguns dias. E uma coisa que me chamou a atenção é que ela me disse que são coisas que ela sabe que já foram curadas. São situações em que
ela não se envergonha mais, em que ela não sente medo, mas são coisas que naquele momento estava sendo mais forte que ela, e que ela temia a voltar naquela depressão profunda. E ali a gente conversamos muito, e eu aprendi, creio que ela deve ter recebido algumas coisas também. Chamei ela para vir na igreja, dei o endereço, os dias de culto. Ainda não veio, mas eu creio que ela vai vir no tempo de Deus. Se não vir aqui, vai vir em outro lugar, mas que ela vai adorar o Senhor mais uma vez, ela vai. E eu vejo aqui Paulo, a carta aos Filipenses é uma carta que tem muito carinho, que tem muito amor, né? Paulo, ele teve grandes amigos ali em Filipos. E quando a gente começa a ler a carta de Filipenses, diferente da carta aos Coríntios, a carta de Filipenses é uma carta que entrega assim as palavras, a correção, a direção com carinho, com amor. E Paulo, ele fala aqui que, meus irmãos, quanto a mim, eu não cheguei, mas eu me esqueço das coisas que atrás ficaram, e eu vou prosseguir para o alvo, a soberana vida eterna de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu vejo aqui um homem faminto das coisas de Deus. Paulo, ele sofreu naufrágios, chicoteadas, quase foi morto apedrejado, calúnia, blasfêmia e tantas outras coisas. E ele diz aqui que ele ainda não chegou, mas ele prossegue para o alvo, que é Cristo. Que é Cristo. Quantos de nós, às vezes, tem uma frase que diz assim, que cabeça vazia é oficina? É por isso que a palavra de Deus nos ensina a meditar na palavra todos os dias. Porque quando a gente enche da palavra do Senhor, Ele não deixa esses gatilhos voltar à nossa mente. Quando a gente clama pela palavra, pela presença, pela glória dEle, esses gatilhos não chegam à nossa mente. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, diz assim: um homem chamado Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus. Davi, o menino que tocava a sua harpa, cuidando das ovelhas do seu pai, debaixo, e muitas vezes de algumas árvores, adorando e exaltando o nome do Senhor, sozinho, lá no meio do pasto. Um homem que foi, nesse momento, em 2 Samuel capítulo 12, confrontado pelo profeta Natã. O profeta Natã chega e conta uma história para ele. Ele se ofende e ele fala que na história um homem deveria morrer. E aí o profeta Natã diz assim: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. E naquele momento Davi se arrepende. Davi se arrepende, havia acabado de nascer um filho. Ele se arrepende, a palavra de Deus diz que ele rasga as suas vestes, ele se veste de roupa de saco, se prostra no chão, de rosto no pó, de cara no chão, e começa a aclamar pela misericórdia do Senhor. E eu creio que ele ficou num estado em que as pessoas que viam ele tinham pena, tinham dó, porque os servos olhavam e tinham dó e pena. Ele não comia, ele não bebia, ele simplesmente orava, chamava, chorava. E eu creio que a situação dele era uma situação deprimente. Eu creio num homem que estava ali de rosto em pó, todo babado, chorando, de cara inchada, clamando pela misericórdia do Senhor, porque Deus havia falado que ia levar o filho dele. E ele pega e fica um dia, uma noite, mais um dia, mais uma noite, mais um dia, mais uma noite. Por 7 dias, Davi fica prostrado, deitado, caído no chão, sem comer, sem beber, chorando e clamando pela misericórdia do Senhor. E quando aquele menino morre, quando aquele filho morre, os servos, os anciãos chegam até Davi e vê Davi naquele jeito, e eles ficam com medo até de dar a notícia, porque eles conversavam entre eles assim, dizendo:
o menino era vivo, ele já estava nessa situação. Se a gente falar para Davi que o menino morreu, o que será que vai acontecer? Talvez ele faça uma loucura. E Davi percebe aquela agitação. Davi, ele olha e ele faz uma pergunta. Ele diz assim: a criança está morta? Ele diz assim: a criança morreu? E os servos disseram assim: a criança está morta. E Davi teve uma reação diferente do que todos aqueles esperavam. Davi, ele se levanta. Davi, ele se lava. Ele troca as suas vestes. Ele se unge. E ele vai à casa de Deus adorar. E ele vai à casa de Deus adorar. Eu vejo um homem aqui arrependido, mas fazendo o que Paulo falaria lá na frente, esquecendo das coisas que passaram. Porque Davi, ele dá uma resposta para aqueles homens. Ele diz assim: não tem mais nada para fazer. Enquanto a criança vivia, eu orava, eu chorava, eu clamava, e aí eu pedia pela misericórdia do Senhor. Mas o Senhor levou, então não tem mais nada a fazer. Não tem mais nada a fazer do que me levantar, me lavar, me ungir, comer e ir à casa do Senhor adorar. Não tem mais nada a fazer. Davi poderia se revoltar contra Deus. Por que Deus levou? Por que Deus fez? Mas Davi decidiu adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Talvez alguns aqui estejam à beira de uma morte. Não morte física, mas uma morte de desistir de alguma coisa, desistir de algum sonho, de algum projeto, desistir de algo que o Senhor colocou no coração. Mas o Senhor diz hoje, nesse domingo, e isso aqui nos faz lembrar, o Senhor está falando para mim e para você hoje: se levanta, se lava, troca as suas vestes, se unge e me adora, e me busca a minha presença e me adora. Porque Paulo, se a gente voltar um pouco aqui, ele começa a exortar aquele povo de um jeito carinhoso, e ele fala assim: não se gloriem naquilo que vocês são e nem naquilo que vocês têm. Se alguém aqui poderia se gloriar, essa pessoa sou eu. Paulo diz aos Filipos, em Filipos, ele diz assim: eu sou judeu de judeu, eu estudei com a pessoa mais indicada, com Gamaliel, eu tinha uma profissão, eu fui circuncidado ao 8º dia. Paulo estava falando aqui: eu sou o cara, mas eu não me glorio naquilo que eu era. E mais para frente aqui, Paulo estava falando assim: eu fui ensinado na lei da lei. Paulo, ele autorizava matar judeus, matar cristãos. Paulo, ele autorizava açoitar cristãos. Paulo, ele autorizava para os cristãos a ser encarcerados, simplesmente por servir a Cristo. Mas Paulo, ele fala assim: olha, aquilo que ele é, aquilo que eu era, aquilo que eu tinha, eu não me glorio. E também eu não vou ficar me culpando daquilo que eu fazia, porque o Senhor Jesus já me perdoou. Então eu quero dizer para você nesse momento, meus irmãos, se você puder fechar os teus olhos. Eu sei que o Senhor tem colocado algumas coisas aqui para que a gente possa se lembrar. Coisas que foram feitas, coisas que foram faladas, coisas que talvez você se envergonha, coisas que às vezes te impede de adorar o Senhor com todo o teu coração. Mas o Senhor fala para mim e para você nessa noite: vem mais perto de mim, vem mais perto de mim, esquece aquilo que já passou, aquilo que te envergonhou, eu não deixo envergonhar mais. Aquilo que te trouxe dor, aquilo que te trouxe angústia, eu consigo tirar do teu coração agora. Fale para Ele agora, meus irmãos, pede para Ele te fazer esquecer, pede para Ele curar aquilo que precisa ser curado.
Às vezes o Senhor, Ele não vai nos permitir esquecer, mas Ele tem poder para curar, para não permitir que nós venhamos a olhar para trás, para que isso impeça a prosseguir para o alvo que é Ele, é Cristo, para que Ele possa nos fazer a estatura perfeita do varão perfeito que é Ele. Ele tem colocado sobre nós aquilo que Ele quer. Ele tem colocado sobre o coração aqui aquilo que Ele tem. Ele tem falado aqui ao meu coração e aos teus corações: pare de lembrar daquilo que eu quero que você esqueça. Pare de lembrar daquilo que eu quero que você esqueça. Aquela vergonha, aquela dor, aquela angústia não pode te impedir de prosseguir para o alvo, de prosseguir para mim. Em o nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, mude agora, seja transformado agora. O Senhor Jesus, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está querendo fazer você esquecer daquilo que te impede, para você ser arremessado à frente, ser lançado ao alvo, em o nome de Jesus. Se você pudesse colocar de pé agora, em nome do Senhor Jesus, se coloque de pé agora. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser se ajoelhar, se prostrar de rosto no chão, em nome de Jesus, fique à vontade. Meus irmãos, você tem liberdade. Você tem liberdade para adorar e para ser curado nessa noite. A decisão não é do Senhor Jesus, porque Ele decide sim. A decisão é tua, de ser curado hoje daquilo que te impede de se achegar ao Senhor, daquilo que te impede de prosseguir para o alvo. Eu quero pedir para o Pablo, aumente esse fundo aí em nome de Jesus. Só você sabe aquilo que tem te impedido de fazer a vontade de Deus. Só você sabe aquilo que tem te acorrentado para não te deixar romper nas coisas do Senhor. O que tem te trazido à memória que às vezes tem te feito olhar para trás e te envergonhar? O que às vezes tem te trazido ao coração aquele sentimento que às vezes você diz assim: eu estou com vergonha de se achegar a Cristo? Ele está aqui e Ele está querendo curar corações. Ele está querendo curar feridas antigas. Em nome de Jesus, fale com Ele. Fale com Ele nesse momento. Ele está aqui. Você pediu para Ele entrar no teu coração agora. Deixa Ele curar essas feridas em nome de Jesus. Aquilo que você tinha, aquilo que você era, os teus diplomas não são nada em relação àquilo que Ele tem para você. Aquilo que te envergonhou, aquilo que te fez chorar, aquilo que te trouxe dor, não é nada em relação àquilo que Ele tem para você. E o Senhor Jesus, Ele está dizendo agora: esqueça as coisas passadas, esqueça as coisas passadas e prossiga para mim, prossiga em direção a mim. Não fique olhando para trás, não fique se envergonhando daquilo que você já pediu perdão, não fique sofrendo daquilo que você já se arrependeu. O Senhor Jesus, Ele está aqui dizendo: ei, se levanta, se lava, troca suas vestes, se unge, vá buscar a minha presença e me adore em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se levanta, enxugue as tuas lágrimas, troque as tuas vestes. Eu tenho vestes novas para você, eu tenho uma vida nova para você. Mas busque a minha presença e me adore. Aquilo que já passou, já passou. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu creio que o Senhor operou milagres nessa noite aqui. Eu creio, meu Deus, que o Senhor penetrou corações de pedra nessa noite aqui, Pai. Eu creio que o Senhor nos fez esquecer de coisas passadas, meu Deus, de vergonhas, de mágoas, de angústias, Pai, que já se foram. Nós cremos, meu Deus, em nome de Jesus. Você crê nisso, igreja? Diga assim: eu creio. Diga: eu creio. Diga um creio de crente. Diga assim: eu creio. Em o nome de Jesus.
Aplaudam o Senhor, meus irmãos. Deixa essa chave com Ele. Você entregou a chave do seu coração hoje para Ele, deixa com Ele. Quando você pisar por essa igreja fora, não tome essa chave de volta, não. Deixa essa chave com Ele. Mesmo que você não entenda, mas deixa essa chave com Ele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?